Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver as novidades da AgriShow, maior evento do agronegócio brasileiro e um dos maiores do mundo. Milhares de produtores rurais daqui e do exterior foram a Ribeirão Preto conhecer as novidades da maior vitrine de tecnologia do agro. Força, velocidade e agilidade para trabalhar com gado. Cavalo quarto de milha apaixona criadores e montadores e tem até um centro de excelência para formar campeões. Safra de milho do Paraná deve perder pelo menos 1,5 milhão de toneladas por causa do clima. Mais estados brasileiros anunciam a erradicação da febre aftosa e Brasil se declara país livre da doença sem vacinação. O Agrocultura está começando. A AgriShow de Ribeirão Preto já se tornou uma referência internacional para o agronegócio. Maior do país e uma das principais feiras de tecnologia agrícola do mundo, atraiu milhares de produtores brasileiros e de outros países ao evento. Durante uma semana, a cidade do interior paulista se transformou na principal ligação com o que existe mais moderno e inovador para o agro. Quem mostra pra gente a AgriShow 2024 é o repórter Lucas Guanais. Nós e outras 200 mil pessoas que lotaram os 5 dias de evento. E, mais uma vez, não faltaram novidades por aqui. As máquinas gigantes, como sempre, marcaram presença. Mas as grandes inovações estavam no cérebro dos maquinários mais novos: a inteligência artificial e a automação. Foram as palavras-chave da feira e muitas vezes andam juntas. As vantagens são variadas, desde reduzir o custo com mão de obra, aumento da jornada das máquinas, auxiliar o operador em diversas funções e até, claro, a otimização de recursos. Como, por exemplo, este trator que conta com uma espécie de piloto automático. Com a ajuda da inteligência artificial, a máquina consegue andar entre as linhas da lavoura praticamente sozinha, sem a ajuda do operador, que fica liberado para tomar conta de outros detalhes da produção. A gente treina o sistema para que a rodagem do trator não pise na cultura. Também pode ser treinado assim no caso de soja, que a roda do novo equipamento passe exatamente do lugar que passou a roda da aplicação anterior. Ou seja, eu defino aonde eu quero a roda a partir de uma linha de referência. Se o trator anda na posição correta sozinho, eu posso cuidar da operação que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou pulverizando, eu tenho que controlar a altura de barra, eu tenho que olhar se tem bico entupido e eu não preciso olhar para frente para que o equipamento continue andando no lugar que deve andar. No caso deste pulverizador, nem a cabine do operador está presente. É tudo controlado de maneira remota. E a partir do Machine Learning, a autonomia só aumenta. O Airbus 4000 é uma máquina 100% autônoma e ela trabalha sem a necessidade do operador. Por trabalhar sem a necessidade do operador, você consegue ter mais máquinas rodando com um operador só, com um supervisor. Então você consegue trabalhar com 4 máquinas e um supervisor. Então esse é um diferencial que você reduz a necessidade de mão de obra. O outro diferencial é a eficiência da máquina. Ela consegue ser 30% mais eficiente por ter uma característica de pulverização melhor que consegue trabalhar então com velocidades mais altas. A máquina conta com sensores a laser na frente, mais uma câmera, mais MU e computadores para fazer o processamento, então ela vai entendendo onde é o caminho dela. Com a inteligência artificial ela vai decidindo, aqui eu tenho uma árvore, eu tenho que desviar um pouco. Opa, tem uma pessoa numa área que não poderia estar. Então a máquina emite um alerta para o supervisor e fala, presença indevida na área. O supervisor vai lá, verifica essa condição, a pessoa não está mais lá, pode continuar. A busca por novas matrizes energéticas e alternativas aos combustíveis fósseis, como o diesel, também deram o tom desta AgriShow. Na prática, é o mercado tentando responder aos anseios globais de preservação e sustentabilidade, a partir do momento em que também se tornaram lucrativos.
A eletrificação é ponto-chave em várias empresas. Estes 2 tratores conceitos são 100% elétrico e devem entrar em breve no mercado. Além da sustentabilidade, também possuem inúmeras funções aprimoradas pela inteligência artificial. Por exemplo, na pecuária, né, quando vai alimentar o gado, essa função follow me é interessante. O operador desce da cabine, vai até a frente do trator, vai caminhando e o trator vem seguindo ele enquanto ele vai fazendo o trabalho. Numa situação de descer do trator para poder abrir a porteira, por exemplo, ele desce, abre a porteira, continua andando, o trator segue ele para facilitar esse tipo de operação no campo também. Por enquanto, a eletrificação está restrita a tratores de menor porte, mas a tendência é que os gigantes também se tornem híbridos, movidos a diesel e eletricidade nos próximos anos. Enquanto isso, outros tipos de combustíveis são testados para diversificar ainda mais a oferta. Um exemplo é este motor 100% etanol compatível com tratores e colheitadeiras. É um protótipo, não está à venda ainda. A ideia é levá-lo a campo nos próximos meses para testes, para muito em breve ele ajudar a colher a cana que irá formar o etanol que o irá mover, completando assim um ciclo mais limpo e sustentável. Nós vamos começar com colhedoras de cana por motivos óbvios, né? Então, além de ser um combustível limpo, com uma emissão de CO2 bem menor do que do diesel, ele vai trazer economia para o produtor rural e aquelas usinas que se preocupam também com a sustentabilidade. O biogás e o biometano, já disponíveis no mercado há alguns anos, também seguem como boas opções. Uma das vantagens aqui é a possibilidade de produzir o seu próprio combustível com os resíduos da atividade agropecuária. Fica que eu posso utilizar todos os dejetos ou a parte orgânica, por exemplo, usina de cana, ou na parte de dejetos, suinocultura, avicultura, bovinocultura, para fabricar o meu próprio combustível. Em testes, na prática, no campo, a gente comparou que o que eu faço com 1 litro de diesel, eu faço com 1 metro cúbico de gás. Agora, quanto me custa 1 litro de diesel, quanto me custa 1 metro cúbico de gás? Hoje a média do Brasil é em torno de R$6. Ali vai me custar em torno de R$1 o metro cúbico. Aí você faz a conta e vê o quanto você vai ter de lucro no final dessa brincadeira. Agora vamos ligar as hélices e voar. Os drones de pulverização também chamam a atenção. Esta solução apresentada na AgriShow permite a operação de 2 deles simultaneamente. A gente precisava de 4 pessoas para 2 drones, sendo que 2 são 2 pilotos, né? E 2 pessoas para fazer o preparo da cauda. Uma vez que a gente traz todos esses procedimentos automatizados, uma pessoa ela é suficiente para operar, né? Para conduzir toda a operação. Você consegue fazer a programação desses voos no próprio software, né? De planejamento de voo dos drones. Então o piloto ele faz essa programação. Obviamente a gente tem um tempo entre uma decolagem e outra, né, aproximadamente 5 minutos, e é possível tocar a operação de forma super segura com 2 drones. Diferente dos últimos anos, as expectativas para o volume de negócios gerados na feira eram mistas. De um lado, 2024 é marcado pela quebra de algumas safras por conta de questões climáticas ou de queda de preços no mercado internacional. Por outro, a taxa de juros está menor que em 2023 e o câmbio mais estável. No final das contas, o saldo foi positivo. A feira gerou 13 bilhões e 600 milhões de reais em negócios, 2,4% a mais que no ano passado. Ainda que não seja um ganho real, o resultado de quase 400 milhões a mais de um ano para o outro superou as expectativas. E o nosso próximo encontro já está marcado. A 30ª edição da AgriShow vai acontecer de 28 de abril a 2 de maio de 2025. Como sempre, aqui em Ribeirão Preto. A gente se vê. E veja a seguir no Agrocultura. Mais estados ganham status de livres de aftosa sem vacinação. E ainda, Paraná deve ter quebra de 1,5 milhão de toneladas na safra do milho. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Mais 2 estados brasileiros são considerados livres de aftosa sem vacinação. Comissão Sul-Americana de Luta contra a Febre Aftosa reúne 13 países no Rio de Janeiro e tem uma boa notícia para o continente.
O encontro aconteceu pouco antes dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, declararem na quinta-feira o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde Animal deve acontecer em maio de 2025, após uma auditoria no país. A doença que determina pesados danos econômicos à criação de bovinos e ao mercado internacional da carne começou a ser combatida no Brasil na década de 60. A expectativa é que em 2025, 98% dos rebanhos do continente estejam livres da aftosa. Para o Dr. Otorino Covisi, diretor do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, ligado à Organização Pan-Americana da Saúde, esse encontro tem uma importância técnica e política. Tecnicamente celebramos uma vitória enorme, que é ver nosso continente livre da febre aftosa, a enfermidade mais importante no comércio internacional e no desenvolvimento agropecuário globalmente. No comércio internacional e no desenvolvimento agropecuário globalmente, considerando que este continente provê a segurança alimentar do mundo, a responsabilidade destes países pela segurança alimentar é enorme em termos de proteína animal. O continente está livre, falta somente a Venezuela. O continente está livre, falta somente Venezuela. O estado de Roraima foi reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária como livre da febre aftosa sem vacinação. A medida entra em vigor em maio deste ano. O novo status é resultado do trabalho e comprometimento dos produtores rurais, órgãos governamentais, profissionais da área, que na última edição de campanha realizada pela Agência de Defesa Agropecuária imunizou mais de 1 milhão de animais de toda a faixa etária. A ausência da febre aftosa, doença altamente contagiosa, garante a qualidade e a segurança dos produtos de origem animal, como a carne bovina, além de fortalecer a economia local e a geração de empregos. O reconhecimento proporciona uma vantagem competitiva no comércio internacional de produtos agropecuários. Muitos países têm restrições à importação de produtos de regiões onde a doença ainda é presente, e a certificação de livre de aftosa facilita a abertura e a expansão de novos mercados, aumentando as oportunidades de negócios para os produtores locais. Com a conquista, agora as campanhas de imunização serão substituídas por ações de vigilância, fiscalização e sorologia, além de educação nos eventos de agronegócio para manter a segurança alimentar da população. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, reconhece o estado do Piauí nacionalmente como livre da febre aftosa. Diante disso, para manter o status, o estado do Piauí iniciou uma campanha de vacinação contra a doença, mas desta vez é a última, porque a partir de maio o estado do Piauí sai de livre da febre aftosa com vacinação para livre da febre aftosa sem vacinação. Portanto, a partir do dia 1º de maio, fica proibido o armazenamento, a distribuição e a comercialização das vacinas contra a febre aftosa no estado do Piauí, o que é um fator bastante importante para o comércio. A expectativa da DAP, da SARA, que é a Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária, é que a gente alcance o melhor índice da história, tendo em vista que é a última campanha da história do estado. Então, contamos com o produtor, com o empenho do produtor, que já vem vacinando esses anos todos, alcançando bons índices aqui na unidade e no Piauí todo, acima de 90%, 98%. E, se Deus quiser, essa campanha a gente vai superar esse índice. Diante do reconhecimento do Ministério da Agricultura e Pecuária de que o Piauí é um estado livre da febre aftosa sem vacinação, fica proibido o ingresso em território piauiense de bubalinos e bovinos oriundos de outros estados que ainda necessitam continuar vacinando contra a doença. Veja agora outras notícias do campo. Paraná conta os prejuízos com a quebra na safra de milho. As perdas na produção de milho no Paraná chegam a 8% e estima-se que quase R$1 bilhão deixarão de circular na economia paranaense.
O clima não contribuiu para a produção do milho e castigou as plantações no Paraná. A expectativa era de quase 15 milhões de toneladas, mas o resultado não deve passar de 13 milhões e meio de toneladas, uma perda de 8%. Na Regional de Toledo, que é composta por 20 municípios, essas perdas podem chegar a quase 30%. Diríamos que a seca foi pior naquela região lá de Terra Roxa, Guaíra, Palotina. As perspectivas de produtividade são baixas realmente para eles. Nós já fizemos uma reunião lá com os técnicos e nós temos produtividades extremamente abaixo do esperado. Nós tínhamos uma previsão na Regional Toledo de 3 milhões e 100 mil toneladas. No relatório desse mês, essa produção ela já baixou para 2 milhões e 100 mil toneladas. Então é praticamente 1 milhão a menos de toneladas na região toda. A falta de chuva na época certa e as altas temperaturas prejudicaram a safrinha de milho 2023-2024. Apesar das plantas estarem altas, o desenvolvimento da espiga de milho foi comprometido. Palotina, nós vamos considerar que a gente tinha previsões de 7.500 a 8.000 quilos de milho por hectare. Nós estamos trabalhando com um número hoje entre 3.000 e 3.200 quilos, não mais do que isso, com condições piores. Então, uma perda entre 55% e 60% de uma forma geral no município. E diante desses fatores todos, o que o Sindicato Rural, juntamente com o IDR Paraná aqui de Palotina, nos auxiliou nos levantamentos. Nós protocolamos há 20 dias, junto à Defesa Civil do município, o pedido de decretação de estado de calamidade e de emergência para que os produtores possam, diante dessas situações, renegociar suas dívidas. No município de Ouro Verde do Oeste, a 22 quilômetros de Toledo, a situação não é diferente e os prejuízos para os produtores da região poderão afetar a cadeia produtiva. Porque a gente vem de 3 anos de seca. Isso está deixando os produtores muito preocupados que não vão acabar honrando seus compromissos de pagar as contas. É uma preocupação geral, porque eu vou dizer uma coisa bem clara, é uma cadeia produtiva. Se o produtor vai mal, o restante também vai muito mal. Veja a seguir no Agrocultura. Força, velocidade, agilidade para trabalho com gado. É o cavalo quarto de milha. A raça conta até com um centro de excelência para formar campeões. Nós voltamos já. Agora o Agrocultura te leva a um Aras, no interior de São Paulo. É um centro de excelência para a formação de cavalos campeões. E quem mostra pra gente é o repórter Bruno Faustino. Rápido, muito rápido. Com vocês, o quarto de milha. O animal é extremamente forte, extremamente veloz, por isso que chamam ele de quarto de milha, né? Que em um quarto de milha não tem outro que pegue ele, né, numa competição. Então ele é muito utilizado para provas de velocidade, mas também de manejo com gado, né? Então uma prova que o cowboy usa na lida com o gado, de fazer a cura de um bezerro, de fazer uma apartação. É um cavalo que tem uma rusticidade, né, que tem uma conformação extremamente forte, extremamente potente e musculosa. Esse aí é o Apolo, um garanhão promissor. E nem precisa explicar muito. Olha só a imagem, está em câmera lenta para você conseguir acompanhar, mas a velocidade do animal ultrapassa os 50 km por hora. Aliás, o recorde mundial é brasileiro. O recorde atual dos 3 tambores é de 16,109 segundos. E em breve a gente vai ter notícias aí de baixar para 16 para 15 segundos. Né? Isso vai ser assim, um estouro muito grande. Esse Aras, em São Pedro, no interior de São Paulo, é um centro de excelência para a formação de cavalos campeões. Hoje o Aras NSG ele tem 23 alqueires, né? Sendo deles 7 utilizáveis. Nós temos hoje 28 cavalos de alta performance, da raça quarto de milha,
e nós fazemos aqui as provas do Aras NSG de 3 tambores, mas nós abrigamos também outras provas, como laço individual, como run short, como rédeas e outras raças também. Nós já fizemos exposições de manga larga marchador e outras raças. O Aras se tornou o quintal da casa da Ana Laura. É aqui que ela treina nos melhores animais. A Ana é considerada uma estrela em provas de 3 tambores. Eu comecei a montar quando eu tinha 2 anos e 8, 3 anos, mas competições assim eu fiz desde os 5 anos de idade. Só que eu fazia hipismo antes, né? O tambor faz acho que uns 6 anos que eu tô praticando os 3 tambores. Eu acho que os maiores títulos da minha carreira é o Barretos Internacional, que é o mais importante de todos, Jaguariúna, que é um grande rodeio também, Americana, acho que são os 3 maiores do Brasil, são esses, e graças a Deus eu já conquistei eles. Quero ver pra cá! Split time falou que dá, split time falou que dá! Líder! 16! 644! O cavalo hoje é minha vida, né? É a motivação diária pra gente levantar da cama e estar junto com esses animais é mágico. A gente que vive o cavalo não troca por nada. Para se dar bem numa competição, a Ana vive uma rotina de atleta, treinamentos, cuidados com a saúde e não só ela, o cavalo também. A gente fala que os cavalos atletas são mais cuidados do que a gente mesmo, né? Então, todos eles têm um horário para comer, a gente não passa 10 minutos do horário de trato. Eles têm uma vida de piquete, a gente monta 20, 30 minutinhos por dia, mas o resto do dia eles ficam soltos, eles têm a baia deles, eles comem da melhor ração, comem do melhor capim, tomam as melhores suplementações. Então, a gente dá banho toda semana com shampoo, lava a crina, esfrega e dá petiscos. Então a vida deles é uma vida melhor que a nossa, né? Às vezes a gente não tem horário para comer, tá corrido, eles não, eles é tudo certinho, tudo no horário, tudo regradinho. A coisa que a gente pode escolher antes do animal nascer é a genética. Depois disso, são todos uma série de cuidados. A alimentação é super importante. Hoje nós temos também na veterinária a parte odontológica, o animal, ao invés de ir ao dentista, o dentista vem até ele. Mas é muito importante suplementação e o treinamento. Exames de laboratório, vacina, vermífugo, então são pequenas ocasiões que a gente vai conduzir nesse cavalo, realizando exames, realizando procedimentos para que ele realmente chegue no seu 100%. O Brasil tem hoje mais de 5.800.000 cavalos. O país é o 4º maior em número de animais no mundo. É um mercado de milhões e de campeões também. Você vê os valores do cavalo, né, que variam desde 50 mil, de 5 mil, até 5 milhões, até 6 milhões, né? As coberturas também muito valorizadas, né? E um dado muito interessante feito pela Exalc aqui de Piracicaba é que a indústria do cavalo, ela emprega 6 vezes mais do que a indústria automobilística no Brasil. Isso é um dado que mostra como é o tamanho do agronegócio em cima do cavalo. Talvez seja por isso que a indústria farmacêutica tem se dedicado nos últimos anos a produtos específicos para cavalos. A dieta de um cavalo, 60% a 70% é feita pelo volumoso, pelo feno, pelo capim, e 30% a 40% pelo concentrado, pela ração e sal mineral. E nós atuamos em qualquer possibilidade de falha nutricional nesse processo, entregando a melhor base nutricional possível para um cavalo atleta como esse. Você tem que oferecer produtos, primeiro, que tenham uma qualidade comprovada, né, que não sejam produtos com doping, que possam causar algum doping, porque o doping é um problema sério, não só porque ele é pego, mas porque ele vai causar algum tipo de prejuízo no animal, né? Então, na saúde. E tudo isso se converte numa palavra que chama bem-estar. Então, para esse animal realmente ter um bem-estar, ter performance, se preparar para uma prova, ele tem que se preparar ele tem que realmente ter uma assistência na hora da prova e depois como um atleta de alta performance, de alto nível. Guarde bem esses nomes, Apolo e Ana Laura. Você ainda vai ouvir falar muito deles. Eu espero que daqui 1 ano, 2 anos eu esteja nos Estados Unidos, correndo para fora, competindo internacionalmente, ganhando muitas competições importantes lá fora e bater o recorde mundial, quem sabe um dia.
Então a gente tem vários sonhos, a gente nunca pode parar de sonhar, né? A nova líder, Ana Laura Savini. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.